Então vamos passar então a palavra que nós estamos atrasados no nosso tempo aqui. Vou passar para a Fernanda, já estamos adiando a Fernanda tanto, dois meses sem ter a presença da Fernanda aqui, estou com saudade, Eu com mandei a, saudade dela, eu então vamos mandei a passar o passo. dissertação. Eu mandei a dissertação aí no grupo, viu, pessoal? Tá, recebemos aqui, obrigado. Você já tinha mandado para mim, eu agradeço. Então, Mandei. Fernanda, você tem a palavra para coordenar a discussão sobre o capítulo do Eurípides, né? Seja bem-vinda de volta. Espero que possa contribuir mais vezes. Bom, olá, boa noite para todo mundo. Vocês me ouvem bem, né? Meu nome é, agora sim melhor, segurando o microfone. Meu nome é Fernanda Alcântara. Sou jornalista por formação e sou mestre em comunicação aí com a orientação do professor Valdomiro Vergueiro, para quem não me conhece. Frequento o observatório só há um tempinho, assim, tipo 2015. E por que que eu achei curioso? Porque esse capítulo que eu vou apresentar do livro, eu já lembro de termos passado por esse tema mais algumas vezes, durante esses últimos 10 anos, faz 10 anos que eu participo do observatório. Então, para mim foi um grande desafio, não só porque é um tema que é um tabu, eu me afastei do observatório um pouquinho por causa, quem me conhece sabe, me conhece sabe, por causa da minha filha que está lá guardadinha e eu falei, ó, a mamãe vai apresentar uma coisa que não é para você ainda, só daqui a 14 anos. Mas, então eu vou tentar contemplar, porque o artigo ele vai por alguns caminhos, ele dá algumas dicas, eu fui atrás muito desses trabalhos, mas ainda assim é aquilo, é bem superficial, eu achei. Mas vamos lá, pelo tanto que a gente já debateu isso. Deixa eu compartilhar a tela. Achamos aqui. É isso. Vocês me veem, certo? Aí eu já vou apresentar. Beleza. Eu só não sei se eu vou ficar na frente de vocês, mas espero que não. Eu não sei como eu fiz isso, não me peçam para fazer de novo, porque eu não saberia dizer. Bom, então, o livro que a gente está é desse The Routledge Companion to Comics, e o artigo que eu vou apresentar é do Justin Hall Erotic Comics. Ih, não foi. Bom, o Justin Hall é esse cara aqui, ele é desenhista e também pesquisa um pouco. Então, na introdução, que é uma introdução bem leve, de um parágrafo só, ele fala um pouco da importância das histórias em quadrinhos. Então, as histórias e tradições artísticas próprias dos quadrinhos eróticos, os desafios na criação e recepção dessas obras, mas ele vai falar muito sobre essa questão da criação, porque ele, como criador, ele sentiu a necessidade, ele divide o artigo dele em três partes, mas ele fala disso da falta de pesquisa acadêmica sobre o tema, que eu não concordo muito. Mas vai ter outros momentos também que eu não vou concordar tanto assim, né? Que é a necessidade de pesquisa sobre quadrinhos adultos são numerosas. Existe uma necessidade, mas eu acho que isso também tem diminuído com o passar do tempo. Então, vamos lá. Então, ele divide em três. Não, eu botei na minha cabeça que era três, mas são quatro partes. Então, ele vai falar primeiro da natureza dos quadrinhos eróticos. Então, aí ele vai dar uma explicação simples, né? Quadrinhos eróticos são narrativas visuais que buscam excitação sexual como um de seus principais objetivos, não necessariamente o principal. E aí ele fala, aí o que está em roxo é o que ele fala que eu tirei do texto, o que está em inglês, aí eu traduzi, nossa amiga inteligência artificial, que vai ser discutida amanhã, me ajudou. Desde simples representações gráficas de atos sexuais até histórias carregadas de complexidade temática, que pode ser diversa, mas ele vai colocar essa categoria assim. É,
uma coisa importante que ele coloca é que ele vai falar erotismo e pornografia, mas ele fala que a distinção é muito subjetiva, porque ele se defende falando que vai usar ambos os termos como sinônimos. Porém, ele usa muito o erotismo na hora de falar sobre quadrinhos, por uma tal respeitabilidade que se tem com a palavra erotismo, e que a palavra pornografia não teria, mas é isso, é subjetivo, ele defende. E aí, o que eu comecei a falando, porque por isso que minha filha tá lá no outro quarto, que é a marginalização da pornografia nos quadrinhos devido aos tabus sociais sobre sexualidade, né? Sexualidade sendo um tabu, e aí eu gosto muito dessas três palavras que ele fala sobre como que a sexualidade ela vai variar muito sobre hierarquias sociais, então a hierarquia, enfim, ser pobre ou rico ou econômicos e políticos também vai depender muito de quem vai estar vendo isso, quem vai estar consumindo isso, né? E aí ele vai falar muito de exemplos dos quadrinhos eróticos, né? Da arte erótica ilustrada. E aí ele vai trazer, ele não vai se aprofundar em nenhum desses, tá? Por isso que eu também falei que me lembra muito muitas outros observatórios que eu participei, que a gente já viu, porque tem muita coisa que já foi vista em outros capítulos sobre outros gêneros. Então, quando ele fala do Japão, ele vai falar sobre o Koboyoshi, eram os livros de capa amarela, né? Que aí ele fala que esses Kobayashi já traziam conteúdo erótico para a classe mercantil. E aí, para entender Kobayashi, eu só peguei um resuminho bem assim, básico, que é um gênero da literatura popular japonesa, que surgiu no período Edo, referindo à cor das capas dessas publicações. Essa era uma forma de literatura ilustrada combinando texto e imagens, não necessariamente histórias em quadrinhos. Mas o que a gente chama de arte erótica, e a gente consegue trazer um pouco mais sobre o que ele está falando, é chamado de shunga, né? Que é a arte erótica no Japão, também desse mesmo período, que significa imagens da literalmente primavera, ou uma primavera satera, que seria um eufemismo tradicional para a sexualidade no Japão. Então aqui a gente tem um kobuyoshi, que aí tem algumas, que é isso, é a ilustração junto com a, com o texto, né, com a narrativa, e esse seria um shuba, shunga, desculpa, um shunga, que aí seria essa imagem realmente erótica e explícita. E aí, como ele vai trazer do Japão, ele vai trazendo vários outros exemplos. Então, ele vai falar de Tijuana's Bibles, que eu peguei uma capa exatamente para brincar isso, que é de 2013, que é uma tradução do que seria, que é Las Bíblias de Tijuana, e eu adorei esse espanhol, que é isso, os quadrinhos underground que citaram a América. Então, ele é um quadrinho, é uns livretos, né, ilegais, bem importante frisar que eram ilegais, e que eles são os primeiros quadrinhos underground, né? Influenciando gerações cartunistas como Herbert Kuzman e a Robert Crumb. E aqui é uma das capas que é mais fácil achar do Tijuana Bibles. Essa daqui até fala sobre, que tem um comentário do Art Spiegelman, e ele vai ser bem interessante porque no final ele vai fechar um pouco sobre o Art Spiegelman. Aqui é um exemplo de o que seriam esses quadrinhos mesmo, né? Então você tem já imagens explícitas de, enfim, atividades sexuais. Aqui é um exemplo e tal, e aí são duas mulheres, papapá. E aí ele pega um exemplo que eu achei muito interessante também, que é o tom de Finlândia. Ele está fazendo em ordem cronológica, né? O tom da Finlândia, ele produzia essa arte homoerótica. E por que que ele é importante? Não só no contexto
desse artigo, mas também num contexto histórico, porque ele fazia isso, homens gays felizes e confiantes, contrastando com as representações históricas de homossexuais como figuras trágicas e perturbadas. O interessante aqui que eu achei também é porque ele fazia isso, ele começa em 1940, mas até 1971, a Finlândia, a homossexualidade era proibida. Era proibida por lei, né? Então, esses quadrinhos, eles eram revolucionários. Eu não sei se essa palavra seria adequada, mas eu gosto muito dela por causa disso, porque ele estava fazendo uma coisa que era condenável. E imagina esses quadrinhos fazer hoje em países que continuam, né? Como Uganda, alguns países, eu acho que na Arábia Saudita, eu não tenho certeza, me desculpem a minha imprecisão, mas é isso. Aí ele vai trazer um que é um pouco mais recente, que é a Little Annie Fanny, que é de Kuzma, publicada na Playboy. Então a Playboy também colocava esses quadrinhos eróticos, então já era mais permitido, vamos dizer assim, até porque era Playboy, mas trazia histórias e essa era a personagem principal, que era Little Annie Fanny. E o interessante dela também é que ela tem muito o padrão da Playboy, né? Que não era um nu explícito, mas indicações de quadrinhos sexuais. Aqui tem um mamilo saindo, mas era bem assim. Essa é a arte da Annie Fanny. Vamos lá. Aí ele vai trazer muito, e eu gostei muito desse artigo, porque ele vai trazer muito a questão da diversidade. E até mesmo historicamente, ele vai falar sobre como mulher, e aí como você tem uma cena de mulheres héteros no quadrinho erótico, trazendo uma visão realmente feminina do erotismo e trabalhando isso. Então, ele cita a Trina Robbins e a Joyce Farmer com o Tits and Clits e o Satin, né? É Satin. Não sei como vai pronunciar em inglês, desculpa. Aí mais uma imagem dessa daqui, enfim, dessa outra Tits and Shit. Esse é muito difícil de achar, pelo menos pela internet, né? Vai citar uns outros exemplos mais contemporâneos eu digo no final do século XX. Esse Hideo Azuma, no Japão, que esse foi realmente difícil achar uma erótica mesmo assim, e o Milo Manara, que muita gente vai conhecer, mas vai aparecer mais para frente como exemplo. Mas o Milo Manara na Itália, que é da Itália, e o Hideo Azuma no Japão. Se eu estiver falando muito rápido, me desculpem, tá? Tô sem meio que noção da hora, mas acho que a gente consegue terminar rápido. Ele vai trazer o exemplo do Love and Rockets, e esse exemplo é muito interessante, porque ele vai falar de um único autor, mas ele fala que o Love and Rockets, que é a primeira publicação, inclui atos sexuais como uma das maneiras pelas quais os personagens interagem e se definem. Enquanto o Birdland, as caracterizações de elementos da história existem para fornecer um contexto e motivações para o conteúdo escandaloso sexual. Então, em uma, o sexo não é a finalidade, mas ela vai passar, e o outro não. Então, e aí é desse artista, o Gilbert Hernandez, e aí ele vai falar muitos dos quadrinhos que retratam seus personagens fazendo sexo poderiam pertencer a qualquer um dos projetos, tanto do Love and Rockets, tanto quanto do Birdland. E um quadro regulatório clássico, que ele enfatiza a imagem em vez da interação artística, eles só querem saber se a imagem mostra ou não, né? Ambos seriam considerados igualmente pornográficos. Então, esse é um exemplo que ele usa no artigo, que ele está em Birdland, mas que ele facilmente estaria no outro que eu falei. Esqueci. E aí ele vai trazer, como eu disse, bem de forma superficial, mas bem pontuado, que o que é erótico ou não está em constante movimento. Então, tanto essa classificação de tipo,
isso daqui é para maiores de 18, de 21 ou não, vai depender do gosto individual, da repressão e expressão das sexualidades e atitudes geracionais e costumes culturais, né? Então, e aí ele entra uma coisa que ele não se aprofunda, mas que é muito interessante, que é isso, às vezes a sensualidade de uma história não envolve não sobrevive à tradução cultural. E aí não tem como a gente não lembrar daquele beijo do X-Men, que gerou todo um bafafá no Rio de Janeiro, e aí foi o Crivella proibir, teve manifestação cultural. Então, assim, isso não é colocado no artigo, mas eu acho que é sempre bom a gente contextualizar com o que a gente tem, né? E a mesma coisa, e aí depois virou a capa do próprio quadrinho e tal. Mas eu acho que tem muito dessa questão das atitudes geracionais também. E eu acho que costumes culturais é muito importante porque a gente está falando de países como. Ele cita um exemplo, acho que eu não coloquei na apresentação, do Japão. Por exemplo, que tem um quadrinho erótico que é um funcionário sendo humilhado na frente de todo mundo, né? E ele tem um peso emocional, ele é punido sexualmente, um peso emocional de escândalo, de realmente explícito, muito mais ultrajante na comunidade japonesa do que aqui na brasileira, por exemplo. Ele vai citar essa, e essa daqui foi motivo de muito curiosidade. Vou pedir desculpa pelas falas, tá? Mas um motivo de muita curiosidade. Pera aí, só um minutinho. Então, um motivo de muita curiosidade. Desculpa, gente. Minha filha veio me dar um abraço aqui. Porque eu já vi também uma apresentação aqui no Observatório sobre a Metal Hurlant e sobre a Heavy Metal, que são revistas eróticas, mas eles são de longa data, e aí ele só usa como exemplo mesmo, junto com a sua contraparte. A Metal Hurlant, eu sei que ela é europeia, eu não vou saber qual é o país agora. Alguém pode dar a dica aí no bate-papo. Mas a Heavy Metal é a versão americana, especializou-se em histórias que combinavam fantasia e ficção científica com erotismo, como Druna, de Paulo Ciperi, e Den, de Richard Corben. Eu coloquei o Druna aqui para vocês terem uma ideia. E aí ele vai continuar nos exemplos. Então aí ele vai falar quadrinhos de aventura e romance, conteúdo e subtextos sexualizados para dar um tempero a mais em suas histórias. Isso é evidente nos quadrinhos de super-heróis americanos, com sua preocupação com a perfeição corporal e sua predileção por trajes justos ao corpo. E aí eu trouxe o Manano, é Manano? É o Mino de novo para essa capa, que é uma capa também, já vi muito aqui no Observatório, porque ela é super polêmica, principalmente no quesito, quando a gente fala sobre a pesquisa acadêmica com viés feminista, porque anatomicamente é impossível essa Mulher-Aranha estar nessa posição. Resumidamente é isso. Então, mas essa é uma desculpa, e a gente sabe sobre a questão da erotização e tudo mais. Então, ele vai trazer, e aí lembrando dos quadrinhos de aventura, o exemplo de Red Sonja, que era uma contraparte de Conan, ou seja, seria uma heroína, seria a versão feminina de Conan. E aí eles já faziam essa sexualização. Só que não estava bom, eles ainda falaram, não tá bom, então a gente vai fazer uma versão dela, que é a Gita de Alizar, que é imitação mesmo da Red Sonja, só que com aventuras de natureza mais sexual. Então veja só, essa capa, ou não sei se vocês viram meu curso, mas essa capa, assim, é sempre uma coisa realmente erótica, né? Mais sexual. Aí ele divide mais uma parte que é quadrinhos, cinemas e o erótico. Então ele vai fazer uma comparação entre o cinema e os quadrinhos, e até mesmo fotografia. Ele começa como fotografia, e é como essas artes se diferem quando a gente está falando do erótico, né? Quadrinhos de cinema compartilham elementos narrativos e visuais, mas se diferem na forma como representam o erotismo. Então, entre aspas, as artes ilustrativas não dependem da presença física de um sujeito.
Isso é um dos argumentos dele, que ele fala assim, é, o autor, mesmo que ele trabalhe com modelo vivo, ele não precisa de outra pessoa ali fisicamente para desenhar o erótico, né? Tanto a fotografia quanto o filme precisam. E aí ele vai trazer uma das questões principais para ele, que é o cinema pornográfico. Ele fala que envolve um olhar voyeurístico, ou seja, você olha sobre corpos reais, enquanto os quadrinhos oferecem um espaço mais contemplativo e imaginativo. Esse é o principal chave da tese dele, vamos dizer assim. Ai, desculpa, é que na ordem do artigo aparece vamos dizer assim, um spin-off, uma observação. Porque ele vai trabalhar muito essas diferenças e essas questões, e ele faz esse parágrafo específico. O trabalho de Derek Scott, que ele cita bastante, analisa como os quadrinhos eróticos apresentam homens negros de forma diferente do cinema pornô. Essa frase aqui, pra mim, eu falei, putz, eu preciso escrever um artigo sobre isso? Aí, já é uma ideia para artigo. Veja bem. Mas voltando, então ele vai trazer alguns exemplos para colocar isso, e esse eu tenho um asterisco nele, porque ele fala assim, ó, Small Flavors, que é esse exemplo que ele vai trazer, do Colin Coover, mistura humor e erotismo de maneira impossível no cinema pornográfico tradicional. E aí é muito bom pegar essa frase tradicional, né? Porque aí eu pensei, assim, pô, e a porno chanchada, né, colega? Porque o que que ele defende? Ele fala assim, é, num quadrinho erótico, presumivelmente, os leitores podem tanto se masturbar com a obra quanto rir dela. Não tem uma quebra, porque ele vai defender que o cinema, quando você vai pegar o cinema pornográfico tradicional, ele não pode inserir uma comédia se não fica muito bizarro e a pessoa não consegue vamos dizer, excitar, ou enfim. Ele fala muito sobre a questão da própria masturbação. Então, como exemplo, ele pega esse Trude de. Aliás, é o seu Glaff, de Trude Cooper e Doug Bane. E aí ele vai trazer uma tese também, não uma tese, mas um argumento que é muito colocado pra gente também, que é tanto a excitação quanto o riso fazem parte da intenção artística dos criadores de quebrar essa barreira conservadora. E isso dá para quando a gente começa a ler o Bergson. É o Bergson? Acho que é o Bergson. Que fala sobre a teoria do riso e tudo mais. Você entende bastante. Então, esse é o Olaf, um exemplo. Não sei se deu tempo para vocês lerem. Como exemplo também, ele vai trazer criadores como o John Macy, que é de Teleny and Camille, vai trazer um outro argumento, que usam os quadrinhos para expandir a imaginação erótica. Então, agora ele vai falar sobre imaginação. Então, ele falou que é frequente usar, a arte dos quadrinhos é frequentemente usada tanto por criadores quanto por leitores para aumentar o impulso erótico e expandir a imaginação erótica. Então ele fala, no cinema, meio que o ato sexual, as insinuações estão dadas, enquanto nos quadrinhos, não. Cada flash, essas diferenças vão ser fundamentais. Aí aqui tem um exemplo desse autor mesmo, do John Mace, que é esse Teleny Camille, e é um livro muito bonito, assim, a capa grossa, ele tem uma pegada mais artística, e o próprio desenho, linha que ele vai analisar, é isso, ele deixa margem para interpretações. Isso é uma coisa que ele também traz no texto, não sei se está mais para frente, mas que alguns espaços em vazio, esses cortes que o quadrinho proporciona, ele pode ser preenchido pela imaginação. Por isso que ele estimula a estimulação. Então, enquanto alguns, e eu acho que até um próximo slide. É, é... Não, nem era isso. Deixa eu ver. Não, não, ainda não era. Mas eu vou falar isso mais pra frente. Mas enquanto um diretor pode falar corta, e aí, assim, gravar 8 horas seguidas de pornô, pro filme final vai ter, sei lá, 5 minutos, 15 minutos, mas foram 8 horas de trabalho. E aí você não teve muitas coisas entre elas. O quadrinho não, ele deixa pro próprio leitor preencher essa lacuna.
Então, as artes fotográficas têm sua própria visão artística, então ele também vai, como eu falei, ele vai falar de fotografia e do próprio cinema, mas existe o lembrete incessante que a relação dessas artes com a realidade física do objeto do olhar impede a imersão total na visão subjetiva do artista. Então, por mais que seja a arte fotográfica, ela tenha a visão de quem tirou a foto, de como pensou, que a pessoa pense luz, sombra e essa questão, é, ela depende do que o leitor, a pessoa que vai ver, vai assistir, né? Vai ver uma coisa realística. E o artista que desenha, não. O desenho, ele é muito mais subjetivo, né? O erotismo, aí ele fala do erotismo fora dos seus próprios desejos sexuais. Então, ele fala que, assim, é um desafio para ele como criador também, que não é só, por exemplo, um autor, um desenhista hétero que pode desenhar só hétero, né? E ele brinca muito com essa empatia, essa troca com o leitor. Esse é um desenho do Colin Clover, do Small Flavors, que ele usou como exemplo. E aí ele usa, por exemplo, a questão desse quadrinho, é, essa personagem, na verdade, quebra a quarta parede, porque ela fala, ai, vamos ver, eu quero ver que eles vejam o nosso beijo, e eles é, na verdade, os leitores. E aí também entra nesses argumentos assim do quadrinho cinema, a questão do tempo, né? Porque como nos quadrinhos a página é estática, ele permite que o leitor escolha o próprio ritmo, a flexibilidade, voltar à página e ficar mais atento ou concentrado numa página. E o filme não, ele está passando, né? Mesmo que você congelar, não é, vamos dizer assim, tecnicamente ou mesmo fácil você voltar para a parte que você queria, enfim. E o quadrinho não, é só um virar de página. E aí ele vai concentrar, desse quadrinhos eróticos, ele vai falar de três tipos de representação. Desses três tipos, o primeiro é o realismo simulado, então busca criar a ilusão de que o leitor está observando uma cena real. Então, aí entra no coisa. Filmes pornográficos fazem edição para criar uma sequência fluida de sexo, enquanto quadrinhos podem condensar ou expandir momentos no tempo. Então, isso está relacionado quando ele fala de tempo, mas ele usa isso para falar do real. Mesmo quando o quadrinho vai simular o real, ele ainda tem um realismo simulado. Não é como no filme que poderia ser simplesmente apertar o play, gravar, isso já ser, mesmo com um roteiro, uma narrativa própria, sem cortes, vamos dizer assim, um plano sequência, mas ele seria muito mais, teria que ter mais muito base no real. Aqui foi quando era esse slide que eu pensei, quando ele usa o exemplo dele, que ele brinca com essa coisa do quadrinho e do próprio Justin Hall, tá? Que ele fala, desculpe, estão gravando e estão mostrando, assim, essa cena. Ele considera no artigo, embora eu não concorde muito, que seria uma espécie de spin-off. É, Aí tem três tipos de representações, né? O segundo, ele fala que é um ponto de vista irrealista. Ele usa ângulos impossíveis ou representações detalhadas de cenas internas do corpo, ou cenas, ou é que ele vai colocar muito aqui, que são pontos de vista reais que com uma câmera ou mesmo uma foto não conseguiria captar esses momentos. E o autor que ele vai usar muito é esse Gengoroh Tatgami, que desenha cortes transversais, mostrando ejaculação dentro do ânus, algo impossível de filmar. E aí ele vai fazer essa comparação bem interessante, que é comparar esses dois que ele coloca estão nesse ponto de vista irrealista, e aí ele fala comparar o trabalho de Tagami com o de Tom Finland, of Finland, né? É revelador. Tom ilustrava todo o seu trabalho com elementos fantásticos, mas nunca experimentou com ângulos de câmeras ou closes. Então, esse aqui de baixo é o do Tom. Mantendo-se a uma realidade simulada com planos longos e de suas figuras, embora também tenha, ele coloca aqui como irreal porque por causa do tamanho dos órgãos.
E aí vem, esse daqui é o mais fácil de explicar, que é o sujeito fantástico, que aí é o terceiro que inclui elementos impossíveis na realidade, como personagens monstruosos ou atributos físicos exagerados, exagerados mesmo. Aí vem, e aí ele fala sobre a subcultura vibrante de pornografia antropomórfico, o furry, que é o exemplo dele mais fácil de visualizar, né? E aí ele fala como a Omaha The Cat Dancer. Omaha. Omaha, então, esse daqui foi bem difícil achar, na verdade, o interno da revista. Eu achei esses coisas. Ela era uma dançarina stripper. Então, esse é o roteiro, vamos dizer assim, dela, mas tinha muito conteúdo erótico, sexual. E aí, ele vai falar também, dentro desse surreal, ele vai reforçar também a questão do elemento tópico em toda a arte erótica. Então, ele vai falar na pornografia, fotografia e tal, ela apresenta um mundo idealizado onde tudo funciona perfeitamente, sem preocupações como DST ou disfunção sexual. Então, ele vai falar assim, muito raramente você vai ver em um quadrinho, até porque é esse elemento tópico, alguém broxar, ou a mulher se preocupar com gravidez. Então, esse daí é o tópico e ele é fora da realidade mesmo. Por isso que ele vai chamar de irreal, né? E por fim, ele vai trazer o argumento dele como artista mesmo, que é criando quadrinhos eróticos. Ele vai falar que quadrinhos eróticos de qualidade exige equilíbrio entre excitação, narrativa e estética. E aí, artistas precisam adaptar seus estilos para maximizar o impacto erótico. Então, é assim, ele vai falar sobre essa busca por qualidade, e eu frisei essa palavra disso. Então, e aí ele fala assim: há um ponto criativo ideal. Quando. Ai, meu Deus, aqui na verdade minha coisa fica em cima. Um ponto criativo ideal quando a beleza artística se combina com a energia erótica para contar uma história intelectualmente interessante e complexa. Que aí entra aquela coisa, e eu vou fazer uma piada aqui muito brasileira de jornalismo, que falavam, gente, existia jornalismo na Playboy. As pessoas meio que achavam que não, que enfim, ninguém comprava Playboy pelo artigo, mas não, é uma revista que perdurou por anos, principalmente, eu não sei muito da experiência americana, eu tenho certeza que sim, mas na brasileira, com artigos, com entrevistas que eram muito conceituais. Aí ele vai falar assim, o que que ele usa, o que que o artista é bom usar para criar quadrinhos eróticos de qualidade, não simplesmente aquela coisa horrorosa, assim, tipo pornô pelo pornô. Então, exemplo é o uso de menos quadros por página para dar mais espaço às imagens sensuais, o splash pages, que é sair do quadro, né, do quadrinho, e painéis sem bordas para criar um dinamismo. E aí ele fala muito também da influência do mangá, né, como decomposição do tempo e enquadramentos exagerados. Então aqui é uma ilustração que eu peguei do próprio site do Justin Hall, que aí ele brinca um pouco com isso. Peguei mais algumas, que aí ele vai usar quadros que flutuam assim como esse recurso do quadrinho, né? Para não ser só aquela coisa de uma revista pornô. Ele quer trazer quanto tudo tem que casar. E aí vem a última frase que eu falei sobre o Art Spiegelman, porque ele fala que o Spiegelman fala que a pornografia e os quadrinhos tratam ambos da remoção da dignidade, ambos dependem da exageração. Do exagero, né? E ambos utilizam o que Susan Sontag, que eu não conhecia por imaginação pornográfica, eu conheço como que é? Ai, esqueci da dor. Diante da dor do outro, que chama. E aí a Sontag fala um teatro de tipos, nunca de indivíduos. E ele critica ele não, ele critica severamente, ele é totalmente oposto ao que o Art fala, defende, porque ele aí usa o Alan Moore, né? Que o Alan Moore que tem o Lost Girls, no próximo slide tem, mas o Alan Moore há uma grande quantidade de pornografia porque é uma coisa muito fácil de fazer. E muito dela é absolutamente horrível porque é muito difícil fazer bem.
Então, Alan Moore também, um pouco para puxar o saco da obra dele, ele fala, tá falando de Lost Girls. Para quem não conhece, porque eu também já vi aqui no Observatório, eita, desculpa, no Observatório sobre Lost Girls, ela é um quadrinho que ele fez junto com a esposa dele, a Melinda, e reinterpreta personagens clássicos infantis. é, Gente, eu não consigo mudar, e aí minha coisa fica ruim. Então, Alan Moore, personagens clássicos infantis em contexto heróico. Então, só brevemente para quem não conhece. Então, são a personagem Wendy, do Peter Pan, que, na verdade, fala sobre seu primeiro encontro erótico com um menino chamado Peter. Alice, no País das Maravilhas, na verdade, teria sido abusada. Conta a história de um abuso sexual de um amigo do pai dela, que era o Senhor Coelho, o sobrenome Coelho, por isso toda a ilusão dela. Gente, peraí, é a Alice, a Wendy e a Dorothy. E aí a Dorothy, do Mágico de Oz, que na verdade o tornado, na verdade, teria sido sua primeira masturbação. É interessante. Sugiro, recomendo, mas é muito difícil encontrar fisicamente. Mas e imagem também. Eu queria uma imagem, mas não consegui mostrar. Pior, e aí ele vai fazer uma reta final, essa defesa de um quadrinho erótico, pornográfico, justo e artístico e, vamos lá, de qualidade, porque ele fala assim, do que o Art fala, o Spiegelman, ele fala, pior do que absolutamente horrível é ser entediante. Então, não é só simplesmente é, fazer a pornografia. Ela não pode ser entediante, ele diz. E aí vem a minha defesa, que aí eu falei que merece um artigo, quem sabe um dia eu faço, ou quem sabe qualquer um daqui possa fazer, super suscetível, que é essa aspas, muito da arte pornográfica reforça o pior em nós, a misoginia, o racismo, a homofobia, a transfobia, não marquei transfobia por erro meu, desculpa, mas criar pornografia que vai além da simplicidade desse estereótipo, e aí vem até com aquele casamento do negro sempre estereotipado, é de fato que confere dignidade, representa um bem sociopolítico profundo. Então, ele fala que dá para ver pelo perfil dele que ele é da comunidade LGBT, mas ele nunca deixou isso claro, e isso é ótimo, nem precisa. Mas aí ele vai mostrar, no site dele tem essa personagem, que é uma personagem, meu amor, a mamãe tá apresentando, peraí. Aí, essa personagem que ela é fora dos padrões, montada no dinossauro, e ela tá laçando justamente um casal meio colocado como padrão, heteronormativo padrão, né? Então é muito esse a arte dele. E aí, essa daqui também é uma outra arte do Hal, que ele fala: precisamos. Desculpa, gente, eu tô no penúltimo slide. Precisamos ser criadores orgulhosos é, de trabalhos eróticos, não apenas sujeitos explorados por eles, né? E eu acho que isso também fala muito com a ideia nossa de hentai, de mangá erótico e tal. Devemos criar erótica que conte a verdade de nossas vidas e nossas fantasias com inteligência, respeito e integridade artística. Então é isso, a apresentação eu falei que faltava, era o último slide, e algumas referências que tem no artigo, mas eu usei mais, e aí depois me comprometo a mandar a, a referência completa, assim, porque eu fui no Museu de Arte do Japão para pegar a imagem, enfim, tem uma vasta pesquisa aí, mesmo sendo uma apresentação tão curtinha. E é isso. Obrigada, gente. Muito boa Legal, legal, muito bom. apresentação, Eu queria Fernanda. fazer Eu acho que algumas antes considerações. eu queria falar, Roberto. Fala. Só que infelizmente a qualidade do capítulo não faz jus à qualidade da sua apresentação, né? O que me parece que o autor faz uma bagunça geral. Realmente eu sinto que ele não chegou lá, tentou definir o que é erotismo, o que é quadrinho erótico, misturou com quadrinho com cinema, com televisão e com fotografia
e fez uma salada geral. No final, não avançou muito o tema. Eu acho que você tentou o mapa, a apresentação foi muito boa. Gostei muito de te ver na frente da tela. Um dia você me explica como é que você fez isso, que ficou legal pra caramba. Não, mas o que me parou, o autor não foi feliz realmente na elaboração do artigo, do capítulo. Realmente não me convenceu em nada do que ele. Eu já tenho lido textos muito melhores sobre quadrinhos eróticos do que ele apresentou, do que ele fez. Roberto, pode falar. Só algumas considerações. Concordo plenamente com o Valdomiro. Não é um capítulo que se aprofunda nessas É, questões, né? É, tem algumas coisas que são interessantes, né? Quando ele fala dos cortes nos quadrinhos e fala da relação com o cinema. É, eu lembro de ter lido uma análise do filme Casablanca, que o autor, não sei se foi Humberto Eco, o autor fala o seguinte: tem um momento em que a, a personagem da Ingrid Bergman e o personagem do Humphrey Bogart estão na casa dele, eles se beijam. Aí um corte. Aí, na cena seguinte, ela está sentada na poltrona e ele está em pé. O que houve entre esses dois momentos? Então, fica para a imaginação do espectador imaginar, ou imaginação, imaginar não, a imaginação de pensar, né, o que aconteceu entre esses dois momentos, a elipse. Isso acontece nos quadrinhos também, né? Você tem uma elipse. Principalmente, Casablanca é um filme dos anos 40, tinha censura, né? É, e os quadrinhos tiveram Comics Code, né? Mas quadrinho erótico sempre existiu no Japão. Não sei se os japoneses consideram erótico. Não sei, porque a arte erótica no Japão é arte, né? Ah, o, a Metal Hurlan, que é francesa, né? Mistura erotismo com ficção científica e fantasia, né? Então, você tem aí narrativas e imagens que não ficam só no erotismo. Ah, o que mais que eu ia falar? Ah, o quadrinho mais pornográfico, né? Começou no final dos anos 70, no começo dos anos 80, na Espanha, com revistas como Simoc, na Itália e no Brasil começa com o Carlos Zéfiro, né? Escondido de todo mundo, os catecismos, né? Que era a versão brasileira das Tijuana Bibles, né? Tijuana Bibles são dos anos 30, da época da Depressão, a diferença é que as Tijuana Bibles usavam ou personagens do cinema, atores, atrizes, ou dos próprios quadrinhos, né? Em cenas explícitas. E o Carlos Zéfiro pegava personagens, pessoas comuns. Essa é a grande diferença de perspectiva das duas. No quadrinho brasileiro, teve um momento, isso o Gonçalo Júnior aborda no Guerra dos Gibis 2, em que a censura nos quadrinhos focou justamente nessas cenas, né? E a Grafipar foi uma das editoras que misturou também com é, narrativas de cangaço, né? Ah, outra coisa, a pornochanchada que você falou, né? A pornochanchada era chanchada e menos pornô, né? A pornochanchada dos anos 70 pode passar na sessão da tarde hoje em dia, né? Que era maliciosa, não tinha um pouquinho de nudez e insinuações, mas não tinha
nada explícito. Começa a ser explícito no início dos anos 80, e o Zé do Caixão, né, o José Mojica Marins, foi um produtor e fez bastante filme Roberto, explícito. seja rápido, porque tem mais gente para falar Ah, aqui. tá. Então, é por aí que quero só fazer esses comentários. O professor Robson falou que, na realidade, fala que o quadrinho erótico, você comentou que o quadrinho começou na década de 70, mas na realidade tivemos quadrinho erótico antes no Brasil. Sim. Antes do Carlos Zéfiro, nós tivemos algum. Eu queria discutir, voltar à questão da discussão do livro, né? Do capítulo do livro, a questão que ele coloca, a diferença que ele faz entre quadrinho erótico e quadrinho pornográfico. Ele não ficou claro, quer dizer, ele não chegou lá, Uhum. Não, né? ele fala que para ele tanto faz. Só que em alguns momentos ele só usa o erótico como se fosse ele é bem controverso, ele não define, Né? não fala, eu vou fazer isso. Ele fez a saída fácil. Eu vou chamar tudo, vou usar os dois indistintamente. Quando não é a mesma coisa, você falar, você pegar, por exemplo, tem produção, você mostrou vários que são estritamente pornográficos, né? Mesmo aquele que ele chama de herói, mas são pornográficos. Quer dizer, o pornográfico tem a ênfase eu recebi muitos livros, muitas revistas, agora como doação do Observatório nos últimos anos, e tem uma coleção muito grande de quadrinhos, de revistas em quadrinhos que seriam eróticas ou pornográficas. Eu ficava tentando distinguir qual que era um e o outro, né, para tentar basicamente separar. E olhando esse material todo, que cheguei, quer dizer, eu pegava muito mais, quer dizer, a ênfase no pornográfico, você tem uma ênfase, principalmente no quadrinho norte-americano, a ênfase nos órgãos sexuais. E normalmente no exagero, né? Exagerando esses órgãos sexuais. Então, enquanto que no erótico, necessariamente você não tem essa ênfase. No erótico, eventualmente pode aparecer os órgãos sexuais, mas eles aparecem de uma forma muito mais natural, fazendo parte da trama. Enquanto que no pornográfico, vamos dizer, o órgão sexual é o centro, basicamente. Então Uhum. eu diferenciava muito isso. Porque eu não considero, por exemplo, um Manara pornográfico. Não, Manara, para mim, é extremamente erótico. Agora, sim. mas se vai na produção italiana, por exemplo, tinha na mesma Crepaz. época do Manara, você tinha uma produção pornográfica muito grande, faziam até a Branquela, não, vários quadrinhos que eram extremamente pornográficos, que faziam, vamos dizer, sátira a outros quadrinhos. E apenas no aspecto sexual, exigindo o aspecto sexual, inclusive, às vezes com ênfase nos órgãos sexuais, que era uma produção pornográfica muito grande. Então, isso aí ele passou o autor passou de lado, né? Quer dizer, não entrou no centro da questão. Pois O é, e Roberto tem uma o. manifestação, quer fazer uma pergunta, e o Arcano também. Tá bom, Ah, fale aí. pode falar. Bom, boa noite novamente. Na verdade, assim, é mais uma dúvida mesmo que eu tenho, porque, por exemplo, lá na pós-graduação em artes visuais, existe muito um eixo de pesquisa chamado pós-pornografia, não é? Que aí é um gênero, Bem, se tem tem muitos artistas que pós-verdade, por trabalham. que que não pode existir pós-pornografia, né? Pois é. E geralmente são artistas que trabalham com performances, trabalham com projetos artísticos que ponderam, né, a pornografia como um ato político, não é nem como um ato que seja só na questão de ter uma ideia do corpo enquanto o explícito, né? Eles fazem essa diferenciação, inclusive ponderam que o erótico é mais uma espécie de você esconder o explícito. Eles são contra, geralmente, o erótico, né? E aí foi uma questão que eu fiquei pensando nesse artigo, que não aparece, né? Ele fala muito de ter. É como se ele dividisse, né? Essa questão da pornografia, como se tivesse uma pornografia que tivesse validade e outra não. Pelo menos foi isso um pouco que eu tive. E no meu modo de entender, eu penso que se você quer trabalhar com pornografia, não importa muito o texto que você vai trabalhar ou deixar de fazer, é uma escolha estética e uma escolha de gênero também que você vai trabalhar.
né? E aí eu queria que vocês, sei lá, se vocês já ouviram falar nesse termo na comunicação, se existe algum estudo desse na comunicação, nos quadrinhos, porque isso eu vejo muito comum nas artes, mas nunca vi, por exemplo, ser tocado aqui na comunicação e até estava esperando que no artigo fosse tocado, mas também não aconteceu. Então, eu queria saber se vocês conhecem alguma coisa sobre esse termo. Nunca ouvi falar. Não. O que me parece é que o autor é muito mais um desenhista, um atuante como quadrinista, do que como teórico. Não conheço a biografia dele. Sim, e uma coisa que também é bem marcante, que é isso, que responde um pouco a pergunta do Arcano sobre a questão de dificuldade de negro e estereótipo, é que é isso, ele defende uma arte que seja respeitosa, tudo aquilo que eu coloquei no final, sobre a questão de respeito e tudo mais, mas até nisso ele falha, porque ele joga e aí ele não vai trabalhar, porque porque o tempo todo parece que ele está querendo defender a arte dele, que seria uma arte erótica, mais pornográfica e tal, mas ele quer defender, mas ele não se aprofunda. E aí é o que eu acho que tem essa falha dele falar, tem poucas pesquisas sobre quadrinhos eróticos. Não tem, amigo, não tem. É só que você tem que deixar um pouco, talvez, de lado o seu produzir para o seu pesquisar. Aí vai o seu, mas escolherem esse artigo para esse livro e aí ser tão raso, eu acho que fica muito, como o professor disse, a desejar, porque, putz, eu queria muito saber, tipo, nossa, realmente, é uma coisa que é muito óbvia pra gente, a questão dos estereótipos, principalmente femininos, negros, e LGBTs, mas ele não dá nem exemplo, sabe? Tipo, é como se ele fosse falar, você quer exemplo? Vê a minha arte, mas, tipo, amigo, nem a sua arte é tão boa assim, né? Então, me soa muito como uma pessoa que está tentando defender o dele e como temos muitos, né, na academia, né? Como artistas, mas era isso que eu ia dizer. Eu acho que tem um aspecto do quadrinho pornográfico que eu gostaria que ele tivesse salientado e que ele não salientou, que é o aspecto de representação social. O quadrinho pornográfico ele representa a visão da sexualidade num determinado momento histórico. Se você Sim. pegar o quadrinho pornográfico dele, principalmente o Carlos Zéfiro, ele representa a visão da sociedade naquela época, nos anos 60, 50, 60, a visão da sociedade brasileira sobre sexualidade. Uma visão extremamente Uhum. machista, extremamente preconceituosa, extremamente baixa em termos de divisão social, né? Mas representa a visão que o homem normal tinha da sexualidade. A sociedade via tanto que o sucesso do Carlos Zéfiro naquela época era muito. Hoje a gente vê muito claramente, porque ele na realidade representava as histórias do Carlos Zéfiro, em geral, representa uma situação que qualquer leitor poderia vivenciar. Não é nada forçado. Então é o sonho de todo homem, visão masculina, né? Era sempre a visão masculina, que, apesar que ele teve muitos quadrinhos protagonizados por mulheres, mas a visão predominante é a masculina, que era a realidade daquela época. Se você pegar os quadrinhos, vamos dizer, o quadrinho pornográfico norte-americano, a Tijuana Bible, você pegar a visão dos quadrinistas underground também, que tem muita pornografia também, você vai ver a predominância de uma determinada a visão daquela sociedade sobre a sexualidade naquele momento. O quadrinho erótico não faz isso tão bem. Eu acho que o quadrinho erótico era uma visão muito mais individualizada daquele autor, de um determinado autor. Eu acho, enquanto que o quadrinho pornográfico ele é mais, vamos dizer, abrangente. Vai beber muito mais amplamente. É a minha visão a respeito do tema. Que ele não tocou, que infelizmente o autor não enveredou por esse caminho. Eu acho que um problema da sexualidade que aparece em outros autores, como a gente está falando aqui do Crepátos, do Manara,
o discurso sexual está acompanhado de um discurso político. Então, a sexualidade é um contradiscurso. Eu sinto isso muito na Druna. Você vê que em muitas situações ela está numa situação de abuso e ela reage como uma pessoa que está tomando abuso. Ela vai lá e diz, não, eu vou transformar isso aqui em algo prazeroso. É muito comum isso. Acho que todo mundo aqui conhece o termo de performance. Você está numa situação que não tem escapatória, então você diz, olha, vou transformar isso numa sensação de prazer. Isso é muito forte na Druna. No Milo Manara, às vezes eu vejo pouco disso. Eu li recentemente um do Manara, que é o Odisseias. Mesmo no clique? Odisseias. Mesmo Não, no foi clique? o clique. Me parece ali é um contradiscurso, que é uma tradição que vinha da Revolução Francesa. Usar o discurso sexual, quem usou isso foi muito o Marquês de Sade, em que aquela sexualidade é apresentada como um contradiscurso político. Sim. Eu acho que o quadrinho pornográfico ele é um quadrinho, acima de tudo, conservador. Ele vai pegar algumas fantasias de um determinado tipo de homem, sempre homem, é muito difícil, eu nunca vi, Não, é muito difícil o feminino. e vai jogar para a sociedade. Enquanto o quadrinho erótico, ele vai propor nova sexualidade, porque tem novas situações de vida. Eu estava prestando muita atenção no que a Fernanda estava falando enquanto ela estava fazendo a curadoria das imagens, e quando ela mostrou aqueles mais surreais, até os ângulos de câmera, eu fiquei pensando, cara, isso é coisa de homem, velho. Só o homem gosta desses closes estranhos com membros que parecem tentáculos, enquanto quadrinhos eróticos, pelo menos os que eu conheço, estou pensando no Manara, na Druna e outros, ou até mesmo Invisíveis, dependendo do episódio Invisíveis, dá uma sexualidade Sim. lá que denuncia uma série de situações pessoais. Aquelas pessoas estão tendo aqueles encontros sexuais, às vezes por pagamento, às vezes por prazer, e às vezes porque tem que fazer uma certa troca de favores para eu sobreviver. Eu acho que eu concordo nesse sentido, levando em conta a apresentação e tudo que foi falado, que o capítulo não pega essa ideia. Tá? Para mim, o quadrinho erótico ele pega essa ideia de sublimação. Concordo. Pode ser muito sensual, por exemplo. Eu vou pegar o machado. Os braços de uma mulher são muito sensuais no machado o tempo todo. É uma marca do tempo dele. Ele não consegue pegar essa ideia, a marca do erótico e a marca do pornográfico. Pornográfico, repito, para mim sempre parece uma fantasia conservadora. Eu vou terminar, porque eu estou falando muito. Eu lembro que o Crumb fala isso numa tira pequena dele, que é Homem Branco Conservador, que ele fala, eu sou um homem conservador branco, ninguém pode saber o que eu quero, uma determinada coisa, e mostra o cara se transformando num monstro. Para mim, o resumo do quadrinho pornográfico está no Crumb. Perfeito. É uma fantasia. Pelo menos eu acho isso. Legal, pessoal. Acho que alguém quer complementar alguma coisa rapidinho, que nós já são 10 e Sim, eu 10. queria complementar que ele cita rapidamente, mas não fala, por exemplo, da Trina Robbins, que fazia um quadrinho com imagens sensuais e que tinha como protagonistas mulheres. E é a visão de uma mulher, né? Ou várias mulheres, né? Ele mostra aquela revista que a A Titsy Kate Beats, mas muito rapidamente, todo o resto ele que ele fala mostra rapidamente. A Germana são Viana homens. faz um quadrinho erótico, até pornográfico agora com o Marcati e o Laudo, que é Ménage à Trois. Valdomiro, Oi. primeiro parabenizar a Fernanda, que fez uma excelente apresentação, e eu compartilho do Valdomiro, que quero saber que técnica é essa, que foi muito boa de aparecer Depois junto você com a explica pra apresentação. gente. Explique para a gente, Ficou legal pra caramba. mas é uma apresentação excelente para um capítulo realmente muito confuso. Mas e concordo com os comentários que foram feitos aqui, que enriqueceram muito mais a discussão sobre o tema. Mas só quero lembrá-los para a gente abrir as câmeras para fazer a foto da reunião aqui, antes da gente sair. Espero que ninguém esteja nu aí atrás aí também. Porque... Precisamos combinar a próxima reunião, Valdomiro. Vai ser híbrida. A próxima reunião vai ser híbrida. Sim, vai ser híbrida, Márcio. Vai ser dia que vai ser? esse livro, março. né? Isso, é do Bruno Bota. Porto, né? E Olha do coautor, né?
Vamos ver os Western, colegas aí. eu vou falar eu vou O apresentar, Roberto falar vai do fazer a Western, apresentação do próximo capítulo. Western E, Comics, e quadrinhos de como chama o Western. rapaz do É o Canadá Bruno lá, Porto. Selby, Bruno Porto, Porto. né? É. Que vai fazer a apresentação direto do Canadá. Que beleza. Então, Então, Conexão alguém mais quer São abrir a Paulo, Canadá. câmera? A câmera, oi, pois é, Kelly. Bom, tem que ver. Vamos lá. Vamos lá. 3, 2, 1. Legal. Oi? Faz outro que apareceu o João Peraí, foi que Vitor aí. agora o pessoal apareceu de O última João hora. Vitor saiu, pô. Volta aí, Vamos lá, João Vitor. apareçam. Vamos lá, Vamos lá. Então Jefferson, o pessoal está legal. aparecendo. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos lá, 3, 2, 1. Legal. Pronto. Muito bom. Legal, Então, um legal. prazer encontrá-los todos aí. Um bom final de semana para todos. Até março. A Abraço. próxima Até reunião é março. 7 de Depois do março? 14 de março. É a 14 de primeira março. semana de Boa março noite. é carnaval, Aproveitem mais, bem o professor. carnaval, mas não se cedam. Até mais, para pessoal. poder ler Obrigado. quadrinhos. Obrigado aí Bom. pela oportunidade aí. Tudo de Um- bom para vocês, viu? Tá, Você obrigado também. a você, Arandi. Então, eu vou desligar aqui a gravação. Pode. A reunião continua, mas vou Desliga. parar de gravar. Tchau, valeu. Tá. Tchau.